Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dizendo a você que é um prazer enorme estar junto com vocês para te ajudar, te auxiliar na edificação, no crescimento pessoal de cada um de vocês. Hoje, um tema relevantíssimo, que é um tema sobre a confissão de fé, se a sua igreja tem uma confissão de fé já definida ou não. E hoje nós estamos aqui com o nosso pastor presidente, Vladimir Fernandes, que estará esclarecendo a vocês sobre essa questão tão importante e relevante na vida da igreja, não é isso? Então hoje, para a gente iniciar, pastor, faça suas considerações iniciais, mande um alô aí à nossa audiência, ao pessoal que nos assiste. Olá, Gilberto. Satisfação estar mais uma vez no nosso podcast. Vamos tratar hoje de um tema, como o Gilberto já introduziu, um tema bastante importante sobre a confissão de fé. Então, nós vamos discorrer a importância da confissão de fé, por que devemos ter, como igreja, uma confissão de fé publicada, conhecida pelos irmãos da igreja, conhecida pela sociedade. E por que, às vezes, muita dificuldade das igrejas adotarem essa confissão de fé, porque ela tem sumido das igrejas. Então, é um tema crucial para a igreja, um tema para fortalecer a igreja, um tema para dar bases sólidas doutrinárias. Nós vamos ver como é importante também para a edificação da doutrina na igreja, do conhecimento bíblico e tudo mais. Muito bem. Vocês já viram aí que o assunto hoje é extremamente relevante e importante na vida de qualquer comunidade, de qualquer igreja local. Mas vamos lá. Pastor, quando falamos de confissão de fé, do que exatamente estamos falando? Esclareça isso para o nosso ouvinte. Bem, a confissão de fé, ela é um documento, principalmente foi utilizado muito na época e no contexto da Reforma Protestante, um documento que visa selecionar e trabalhar, expor, né, as doutrinas fundamentais da igreja. Como a igreja interpreta, lê as escrituras, quais são as doutrinas fundamentais, quais são as suas bases de fé. Isso é importante ficar claro para as pessoas saberem no que a igreja crê. Nosso propósito com as confissões é justamente isso: mostrar para a sociedade, e não só para a sociedade, mas em especial para os membros, quais são as bases da nossa fé. O que cremos sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre a salvação, sobre a própria igreja. Isso é importante para as pessoas saberem, né? Saberem qual a visão da igreja ou da denominação que ela está participando. Ela não ser pega de surpresa. Ou de repente ela pensar que a igreja é de um modo e de repente não, mas eu não sabia que a igreja pensava assim ou pensava diferente. Então a confissão de fé ela é importante nesse sentido, para deixar claro as bases doutrinárias da nossa fé. Não entendi. E você vê, pastor, isso é algo realmente importante de ser discutido até antes da membresia, explicar bem para a pessoa que está chegando quais são os princípios que nos norteiam, né? E em cima dessa resposta que o senhor nos deu, é muito comum a gente ouvir comunidades que dizem o seguinte: nós não precisamos de nenhuma confissão. A Bíblia por si só é suficiente e isso nos basta. Como a gente responde, ou como responderia para uma pessoa que vem com uma indagação semelhante? Excelente pergunta, Gil. Parece até bastante piedoso, né? A pessoa falar assim: olha, nós só cremos na Bíblia e nada mais. Ou tem outros que falam só Jesus e nada mais, né? Parece piedoso, mas fica algo muito aberto. Porque se você imaginar até mesmo seitas, elas usam a Bíblia. Então, o fato de você usar a Bíblia não garante que você está a usando de modo correto, interpretando de modo adequado. E se você falar também Jesus e nada mais, também liberais usam o nome de Jesus, seitas usam o nome de Jesus, e só usar o nome de Jesus aleatoriamente também não significa muita coisa. Então, a confissão,
ela vai mostrar como você aprecia, como você valoriza as Escrituras. Por exemplo, a confissão ela vai falar, olha, nós entendemos que as Escrituras elas são a palavra de Deus, elas são inspiradas por Deus, porque outros podem usar a Bíblia e não acreditar que ela, por exemplo, é suficiente, ela é inspirada por Deus. Por exemplo, movimentos liberais, neo-ortodoxos, inclusive está crescendo muito no Brasil a neo-ortodoxia, o liberalismo. Então, pessoas que estão com a Bíblia lá, de repente, debaixo do braço, num púlpito, pregando e falando que, nas entrelinhas, que a Bíblia não tem autoridade, que você deve atualizar as Escrituras, que tem coisa ali que, ou ensinos que não são mais, perdeu o sentido, não são mais para a nossa época, que você deve deixar de lado. Assim, é claro que a gente sabe que algumas coisas realmente não estão na nova aliança, mas no sentido de coisas claras, mandamentos morais, perenes, que a cristandade sabe que é uma coisa que é eterna e muitos estão falando, não, isso aí não é para a nossa época, isso aí não é mais um mandamento bíblico, isso aí não é uma regra geral. Então é perigoso, nesse sentido é perigoso, porque com a Bíblia na mão apenas e a pessoa interpretando de qualquer maneira, pode se fazer absurdo. A confissão, então, é isso, é mostrar como nós olhamos para as Escrituras, como nós interpretamos, como nós valorizamos as Escrituras, como nós entendemos as doutrinas e tudo mais. Por exemplo, sobre Jesus Cristo, nossa confissão vai mostrar como nós cremos em Jesus Cristo. Nossa confissão vai deixar claro, por exemplo, um ponto apenas, né? Comentando que Jesus Cristo é Deus. Mas você tem muitos movimentos que falam o nome de Jesus Cristo, consideram Jesus Cristo e dizem que ele é um simples profeta ou é uma criação de Deus, mas negando a própria divindade de Cristo, o que é absurdo, é perigosíssimo, é uma heresia falar isso, negar a divindade de Cristo. Então, só um ponto, né? Tratando da importância da confissão em termos doutrinários. Esse é um ponto importante. Então, falar só Bíblia ou só Jesus é suficiente? É claro que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é a autoridade última, mas a confissão vem. Inclusive, é um ponto importante também de comentar: a confissão não é superior às Escrituras, não está em pé de igualdade com as Escrituras. Na verdade, a confissão ela é submissa às Escrituras. A própria confissão diz isso. A última palavra e o juiz final de toda a questão é a Bíblia. Mas a confissão ela é um meio didático para organizar e orientar justamente como eu falei, como você vai olhar, enxergar, interpretar essas escrituras. Nós estamos falando só em termos doutrinário, mas a confissão, como eu falei, não é apenas para dar uma base doutrinária. Quando a gente falar sobre os batistas, nós vamos ver que a confissão tinha outros significados, inclusive. O significado de mostrar que eles não eram, por exemplo, associados a um grupo herético, mostrar que eles tinham doutrinas incomuns e eram irmãos dos reformados. É também um documento de justificativa, vamos dizer assim, justificativa social, para mostrar para a sociedade que você não é baderneiro, você não é um grupo herético e tudo mais. Então ela tem outras finalidades também. Sim, sim. E assim, vamos lembrar que a confissão ela foi escrita num contexto diferente do nosso atual, né? Onde a igreja tinha mesmo que se firmar e tinha que ter uma definição doutrinária para cada uma delas, né? Mas, pastor, para deixar mais claro para a nossa audiência, a confissão de fé, de maneira nenhuma, ela vai diminuir as escrituras. Esse não é o intuito da confissão, e sim balizar e nos dar uma direção em como seguir, né? O senhor comentou em alguns pontos ali que as pessoas fazem tem essa dificuldade em entender a confissão como sendo algo superior à Bíblia. E em nenhum momento uma confissão de fé ela deve ser usada como algo superior à Bíblia, não é isso? Exatamente. Aí seria um erro terrível, né? A confissão, a nossa confissão, nós vamos falar depois da confissão batista, e as confissões reformadas, de modo geral, elas deixam claro que o juiz último de qualquer controvérsia, ou o texto que é suficiente, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Muito bem. Tá certo?
Então, isso é também crucial na reforma, é o sola escritura. Então, sola escritura quer dizer que, não quer dizer que é só a Bíblia, o sola escritura não pode ser erroneamente entendido como só Bíblia e nada mais. Ou qualquer tradição da igreja, ou produção intelectual da igreja, você deva descartar e jogar no lixo. Não é isso. Sola escritura quer dizer que a escritura, ela é a única que é suficiente, inerrante, inspirada e autoridade final sobre qualquer questão religiosa no meio cristão. Muito bem. Aliás, em qualquer meio religioso, tá? Porque a Escritura não se propõe ser um livro só chamado cristão. É um livro inspirado por Deus que regula qualquer espécie, ou deve regular qualquer espécie de religião ou religiosidade no mundo. Muito bem. Então, assim, já foi dada uma base bem ampla aí do que é, né, de como foi, qual o contexto que ela foi criada e por que ela foi criada desta forma. Então, assim, pastor, por que hoje, nos dias de hoje, uma confissão de fé é tão importante para a vida de uma igreja local? Então, nós temos vários motivos do porquê adotar uma confissão de fé e essa ser publicada. A prática atual é que confissões de fé ficam empoeiradas, são documentos, são tidos como documento antigo, que não vale para nada. Na verdade, eu acho que praticamente todas as igrejas, né, igrejas aí, vamos dizer, históricas, igrejas, denominações já firmadas, praticamente todas elas têm uma confissão. O detalhe é que elas não usam mais e ficou só realmente o documento antigo, empoeirado, guardado em algum armário aí, ou virtualmente escondido em algum HD por aí. Por que disso? Porque nós estamos também num contexto da nossa época em que as autoridades de modo geral, elas são criticadas e há uma crise de autoridade. Confissão fala de autoridade. Confissão fala de você ter padrões, você ter normas, certo? Para as igrejas. Então, pelo desejo, afã aí de tanta diversidade, de tantas inovações, é claro que a confissão balizando e proibindo tantos modismos, pragmatismos e coisas até erradas na igreja, é claro que para surgir essas pessoas da razão e da voz para os seus desejos, é claro que a confissão tem que ser colocada de lado, né? Então a importância, dentre outras, é ajudar a igreja com bases doutrinárias firmes contra modismos, contra pragmatismos, contra inovações. Por exemplo, a confissão ela fala acerca da eclesiologia, doutrina sobre a igreja, como é a interpretação e a visão bíblica sobre a igreja. Por exemplo, como que deve ser a liderança, os oficiais da igreja. Então, a nossa eclesiologia batista, e a nossa confissão aponta para isso, sintetiza muito bem o que as escrituras estão dizendo e a normativa bíblica. Ela fala, por exemplo, que a igreja ela tem apenas 2 oficiais, 2 lideranças máximas reconhecidas biblicamente, que são o presbítero e o diácono. Presbítero ou pastor, nós entendemos como sinônimo, ou bispo como sinônimo de pastor, não no sentido atual de um comandante entre várias igrejas, mas o pastor e o diácono. Então, isso, desde o século XVI, nas confissões reformadas, já é cláusula praticamente pétrea, intocável. E é claro que isso ajuda a igreja contra modismo, por exemplo, contra você ter outras autoridades instituídas na igreja, ou outros tipos de pessoas consagradas, como sacerdotes, como sumos sacerdotes. Tem uma seita aí que consagra até hoje em dia, eu não sei se consagra ou tem a figura de um sumo sacerdote, ou bispo no sentido não bíblico de um superintendente entre várias igrejas, uma espécie de papa, ou apóstolos como uma liderança na igreja consagrada, enfim, e aí vai. A nossa confissão desde o século XVI, nós estamos no século XXI, desde o século XVI, ela cristaliza o ensino que é bíblico neotestamentário, que vem há quase 2000 anos atrás,
dizendo que a igreja deve ser formada por presbíteros e diáconos. É claro que o resto da igreja vai servir, vai se envolver, mas oficialmente aqueles cargos consagrados e oficiais da igreja são presbítero e diácono. Só um exemplo de como a confissão ela pode blindar contra modismo, pragmatismos, invenções humanas, e que tanto a gente tem visto surgir por aí, pessoas se auto-intitulando do nada. Eu sou missionário, então eu sou oficial da igreja, eu sou missionário da igreja. Às vezes a igreja nem sabe, a pessoa se auto-intitulou como missionário. Então, esse tipo de situação, a confissão ajuda a blindar a igreja contra essas questões aí. Muito bem. Nós estamos, o senhor está falando aí sempre, né, de como fazer isso, de como se blindar, de como estar mesmo firmado, né? Algo tão já desde o século XVI até hoje, né? Sempre batendo nesses pontos e mantendo essa linha de doutrina de uma forma bem saudável. Agora, fale para a gente quais os riscos que uma igreja corre, que uma comunidade corre, quando não se tem uma confissão que balize, uma confissão balizadora da doutrina dessa igreja. Você já falou alguns, mas... Isso, vamos explorar um pouquinho mais isso. Eu recomendo até um livro. O livro chama-se Imperativo Confessional de Carl Trueman. Acredito que muitos devem conhecer. É um livro fundamental para entender um pouco da importância da confissão para a nossa época. Então ele traz também muito desse tema, a importância e os perigos de não ter uma confissão. Tá bom? Alguns dos perigos, como eu comentei, evitar contra esse pragmatismo, inovações espúrias que têm entrado na igreja. E é interessante no Brasil, Gil, que todo mundo, você vê, todo mundo e vários pastores sempre estão criticando alguma coisa, né? Parece que é bonito você pegar pregações duras e que criticam alguma coisa, né? Você tem uma série de críticas, mas o evangelicalismo brasileiro e o mundo gospel e evangélico do Brasil é horrível em termos de pragmatismo, em termos de erros teológicos e até heresias entrando no meio cristão. Então é fácil, às vezes, as pessoas criticarem e tal, mas às vezes não tem muito fundamento, porque na prática continua cometendo os mesmos erros. Então a confissão fala, por exemplo, sobre o culto público, sobre o culto e princípio regulador do culto e tudo mais. A confissão e as confissões reformadas, elas vão orientar sobre o culto. Então isso vai evitar de você entrar no meio do culto de uma moto e fazer um culto de motoqueiro, por exemplo, num domingo à noite, convocando a assembleia e entrar um grupo de motoqueiro aí fazendo barulho no meio da igreja. Porque esse tipo de manifestação é uma manifestação contemporânea, fruto de imaginação de pessoas que acham que é legal e que tem que haver essa participação múltipla na igreja e dar vazão às suas imaginações. E assim, pastor, nós temos vários grupos, né, na sociedade. O grupo de motoqueiro é um, mas pode entrar outro e outro. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo grupos aí das mais bizarrices possíveis. Tem de tudo. Tem o culto que é um ringue de luta e lutadores brigando lá, dizendo que estão prestando culto. Tem culto pet, uma época dessa teve o modismo do culto pet. Então é cada absurdo e aberração, né? A confissão, ela mostra como que deve ser o seu culto. E é claro que é um recurso didático para mostrar o que a Bíblia está falando sobre como fazer um culto que agrada a Deus. E uma coisa que é bem pesada é eu imaginar que um dos motivos principais, se não o motivo principal da igreja é cultuar a Deus, e nós estamos fazendo errado o que é principal. Então é perigoso. A confissão também, o perigo de não ter confissão, é o perigo de você ficar à mercê simplesmente da visão do seu líder. Ninguém sabe o que pode e o que não pode. Fica a cargo do líder maior definir. Então, se o líder não gosta de alguma coisa, num dia ele chega lá e prega e fala: irmãos, olha, a igreja não é para fazer isso. A partir de hoje, você não pode ter barba. Tá bom? Mas você pode ter bigode. Você pode ter cabelo aqui, mas não pode fechar o rosto inteiro. Por quê? Porque sim, porque eu acho que é assim. É a visão do líder. Só que, de repente, daqui um ano, o filho dele resolve deixar a barba crescer.
E aí agora é complicado, né? O próprio filho, meu próprio filho, deixou a barba crescer, e tá dando um desconforto na igreja, ele... Aí o líder fala, não, olha, agora eu entendi, tive uma visão mais clara, agora você pode usar barba. Antes não podia mais agora. Mas você pode usar barba, mas não pode usar short. Entendeu? Aí a visão do líder, a partir de agora não pode usar short. Mas daqui, sei lá, 10, 20 anos, o neto dele usa short na igreja. Aí ele fala que agora teve uma iluminação. Não, agora pode usar short, porque tem nada a ver, os tempos mudaram. Então você fica à mercê, é claro que é uma brincadeira, né? Pequena, uma ilustração pequena. Mas em termos doutrinários, você pode ficar à mercê do líder, que uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra, uma hora ele detona a teologia da prosperidade. Nós temos pastores famosos aí que detonavam a teologia da prosperidade. E aí depois, de repente, o cara muda. Não, agora nós vamos entender que se você semear 10, você vai colher 100, 1000. Então faça isso. Então muda a teologia de repente, muda a doutrina, o pensamento da igreja. Pastores que falavam, não, nós não vamos consagrar apóstolos, nós não reconhecemos isso. Por que mudou tanto agora? E tantas pessoas já mudaram de ideia, estão consagrando apóstolos e querendo virar apóstolos. E eu tenho por mim aqui porque dá muito lucro, entendeu? Falar que ser apóstolo hoje dá lucro. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Um pastor brincava até comigo assim, onde tem um apóstolo, pastor não pia, né? Então, onde tem um apóstolo, pastor não pia. Então, quem é pastor diante de um apóstolo vai ficar meio incomodado, né? Poxa, eu quero progredir, eu quero ser promovido a apóstolo em algum momento da minha vida, apóstolo de milhares, né? Então, é muito isso. Nossa confissão fala assim, olha, não tem apóstolo. Apóstolos são os de Cristo. E eu acho que Augusto Nicodemos que fala muito assim, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Então não existe mais apóstolo na nossa época, por exemplo, no sentido bíblico dos discípulos de Jesus, tá? Então, pastor, mas olha só, como você disse aí, não, eu fiz só para complementar mesmo a sua resposta, né? Você fez até uma brincadeira, eu falei, isso aí é algo que não acontece, é só um exemplo, é uma brincadeira aqui. Mas a gente vai vendo nas denominações coisas piores, que são muito mais sérias, e as pessoas ainda acreditam nisso, né? São levadas aí por ventos de doutrina, muitas vezes que passa pela cabeça do líder, e ele simplesmente impõe na igreja, e todo mundo, efeito aí manada, como dizem, né? Vão seguindo aquilo piamente. Uma outra pergunta, pastor, em cima da confissão de fé. O senhor já Gil, está... deixa eu só comentar outra coisa que tá... Não, fica... Uhum. Outra coisa que eu acho interessante. Tá na moda hoje em dia pregador mirim. Mirim, né? Uhum. Aonde é que é o problema nisso? As escrituras sempre falaram claramente sobre o perfil do presbítero, do pastor. Você deve ser uma pessoa que é irrepreensível. Uma das exigências é que não seja novato na fé, que seja marido de uma só mulher, de preferência casado, com esposa, família e tudo, né? De preferência casado. Que saiba ensinar. A Bíblia fala isso. A confissão de fé ela vem reforçando o perfil do pastor da igreja. A pregação da igreja é um dos instrumentos mais importantes da igreja. Ela deve ser confiada, também é uma visão bíblica e reformada, que a pregação é um instrumento pastoral. Qual é o instrumento do pastor? Qual é o instrumento principal do pastor? É a pregação da palavra. Então, quando você coloca um menino de 10, 12, 14 anos, você quebra praticamente todos os princípios que devem existir a respeito de um pregador, e pior se for considerado essa criança como um pastor. E é um modismo as pessoas agora darem voz, microfone para crianças aí. Crianças falarem, crianças agirem, criança falar qualquer coisa aí. Isso é perigoso, entendeu? Famílias, igrejas inteiras à mercê de um pensamento de uma criança. E a gente sabe que não é nem original, né? Elas são ensinadas, doutrinadas ali como meio que um papagaio a repetir coisas. E as pessoas acham isso piedoso, porque tem um imaginário que a criança é mais pura, ou tem menos pecado, ela teria um acesso mais rápido a Deus, ou o Espírito Santo agiria de modo melhor ou mais direto sobre a vida delas. Isso aí tem a ver com misticismo também e tudo mais.
Entretanto, isso aí fere, né, o problema de não ter uma confissão e o mínimo de bom senso, né, sobre as escrituras também. O problema é você não ter regras, você não ter nenhuma noção. Às vezes as igrejas falta muito a ideia da noção mesmo, bom senso. Falta bom senso. Então, a confissão também ajuda a não cometer esse tipo de erro. Entendi, muito claro. Mas assim, pastor, quando a gente toma uma posição, né, como é o caso aqui desse podcast, que é esclarecedor, a gente tenta levar o que diz a Escritura, o que nós entendemos como ordenança do Senhor para a vida da igreja. A gente vai ser criticado. Você sabe muito bem que tem Sim. pessoas que não concordam com isso. Pode Isso aí, criticar, não tem problema isso nenhum. é uma ação do E não Espírito se ofenda não, Santo. porque aqui a gente vai falar mesmo, Isso. abertamente. É um ambiente até mais informal Isso, aqui, né? é um A gente momento, vai né? falar mesmo, eu não tenho problema de falar, não tem problema de criticar. Sim. E se quiser criticar também, só Fique não à falta vontade. com respeito, de repente vai estar nas redes sociais aí. E se também começar a baixaria, a gente vai banir, vai retirar. Se quiser criticar respeitosamente, estamos abertos, não tem Estamos problema nenhum. abertos. Então, assim, quando a gente toma essa postura mesmo de ter uma posição clara e definida, é como eu estou falando, a gente sempre vai ter aí um ou outro que não concordam e tal. E aí vem essas críticas, mas como o senhor acabou de dizer, está tudo certinho, tudo é isso mesmo. O senhor já está à frente da igreja 6 ou 7 anos? 7 anos. Fale para a gente em alguns momentos que você, no manuseio, no uso ou na condução das ovelhas, o senhor recorreu à confissão de fé, buscando uma direção também para aquela situação específica. Você lembra de alguma assim? A gente tem a prática aqui na igreja de trabalhar uma classe de discipulado. Então, todas as pessoas que chegam na igreja, elas vão para uma classe de discipulado e elas passam um período lá. E nesse período a gente estuda a Confissão de Fé Batista de 1689, que é a confissão adotada pela igreja. Vou até mostrar aqui, depois os meninos podem mostrar aí algumas versões, né? Essa versão aqui é da editora O Estandarte de Cristo, essa versão IS, tá? Da nossa Confissão de Fé Batista 1689, essa aqui, capa dura, bonitinha ela, é uma versão da editora Pronobis. Mas todo cristão, toda pessoa que chega na igreja, primeiro a porta de entrada dela na igreja é participar de uma classe de discipulado e estudar a confissão. Então, como nós usamos? A primeira coisa é fazer essa classe de discipulado e trabalhar com as pessoas a nossa visão doutrinária. E diga-se de passagem, é um treinamento mesmo, é mais de ano, é aproximadamente um ano de estudo. No mínimo um ano de estudo essa classe, né? Às vezes se prolonga um pouquinho mais até. E nós estudamos toda a confissão e fazemos quase que uma espécie de já panorama teológico aí. Por quê? Porque as pessoas, eu acho honesto, as pessoas que estão chegando, saberem qual o contexto e onde que elas estão se localizando, entendeu? Eu percebo muitas pessoas que chegam num dia na igreja e falam, pastor, no outro dia, pastor, quero membrar. No outro dia. Já tive casos de pessoas que vieram visitar a primeira ou a segunda vez já com carta de transferência de outra igreja, totalmente diferente da nossa, com carta de membresia. E as pessoas não sabem nem como é a igreja e já querem membrar no outro dia. Então, honestamente, eu acho que é importante as pessoas saberem quais são as nossas bases doutrinárias. É importante a igreja também saber qual é o pensamento da pessoa, em que ela crê. Já tivemos também pessoas que começaram a fazer a confissão, no meio do caminho se identificaram ou não com a doutrina e saíram. Isso, eu acho honesto isso. Sim. Eu acho honesto, porque você não é obrigado a fazer parte de uma denominação, de uma igreja XYZ. Mas no momento em que você conhece e decide membrar e participar daquela igreja, você é um casamento. Aí você vai ter que compartilhar e caminhar junto na mesma visão, né? Com certeza. E um dos pontos também muito importante, pastor, é a pessoa ter ciência da igreja que ela está vai fazer parte. Porque ela vai entender os princípios ali, as obrigações, os deveres de um membro de uma igreja, né? Isso aí tudo fica muito bem claro no estudo da confissão. Então, esse discipulado é esse caminho. Eu acho melhor e mais honesto a pessoa tá caminhando no meio da confissão. Pastor, olha, realmente eu
não é meu perfil, eu não creio em X, Y, Z, é muita coisa que é diferente, não dá para mim, eu vou procurar uma outra igreja, tá ótimo. Eu acho melhor do que a pessoa estudar tudo, falar tudo bem, e depois de membro e depois na igreja, não concordo, e fazer rebelião, e fazer motinho, e tentar confrontar o pastor. Aí é complicado, né? Questão também de bom senso, né? Então eu acho até melhor, já tivemos casos, né? No meio da confissão, a pessoa não concordo e tudo mais, e levantar, e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Na verdade, a nossa igreja, o nosso contexto, e igrejas reformadas de modo geral, os batistas reformados no Brasil, que estão aí, vamos dizer assim, em fase ainda de surgimento e expansão, normalmente as igrejas são até pequenas, igrejas ali de 30, 50, 60 membros. Então nós estamos acostumados nesse contexto, não tem problema, a gente não visa ter multidões de pessoas e estar correndo em busca disso. A gente visa ter solidez bíblica, seriedade e tudo mais. Então a confissão nos ajuda. A pergunta primeira era como é que a gente ajuda, né? Desculpa, como é que a gente usa a confissão na igreja? Como um balizamento, como uma ajuda. Primeira coisa e fundamental, a gente usa a confissão como ali como instrumento para discipulado inicial, tá? Os irmãos, eles devem entender de modo pelo menos panorâmico. Não é obrigado você crer em tudo, em todos os detalhes. A gente fala assim, o que a gente exige dos cristãos é pelo menos a ortodoxia, questões essenciais da fé estarem bem alinhadas para você ser um cristão de fato. Isso, as doutrinas ortodoxas primárias ali. É importante que haja aí uma concordância, porque fora da ortodoxia a gente está tratando de fato com heresias pesadas e tudo mais. Nas questões secundárias são questões de identidade batista. Então é importante para a comunhão, né? Se você, por exemplo, é um batista, é importante que você creia e entenda que o batismo é batismo de adultos por imersão. Se você não concordar com isso, fica difícil você daqui a pouco fica difícil você ter uma caminhada saudável. Você pode ter um filho no andar da carruagem e querer que batize ele ou apresente ele. Como criança, batizar ele quando criança. Então não é uma prática batista. Então nós não vamos fazer isso. Então, de repente, você pode ficar contrariado frustrado em alguma questão própria dos batistas. Então aí é mais uma questão de análise pessoal, se você se submete a isso. Não é obrigatório como cristão, mas como batista e caminhar com os batistas, essas coisas são extremamente importantes para uma vida em comum. Questões terciárias, doutrinas terciárias, a gente deixa a pessoa livre, não impomos nenhuma questão nesse padrão. Doutrinas terciárias são aquelas mais distantes do núcleo e menos claras nas escrituras. Muitas delas envolvem usos e costumes. Eu posso usar tal tipo de roupa ou tal tipo de camisa, posso praticar esportes ou não, posso... A questão da escatologia também é uma questão um pouco também difícil de pontuar tão rigidamente, certo? É claro que tem posições muito ruins, mas tem outras que dentro do próprio meio reformado são aceitas algumas outras visões, então é nesse sentido. São questões, né, pastor, que se a pessoa fizer uma autoanálise mesmo séria do que ela está propondo, é sem fundamento. A questão de uma roupa, um decote, um tamanho de saia. Comer ou não comer, posso comer porco ou não posso? É claro que a gente sabe que biblicamente no Novo Testamento não há proibição nenhuma, mas se de repente você tiver escrúpulos sobre isso, não, eu vou me abster do porco, por causa de Cristo, por causa da fé. É o que Paulo fala em Romanos 14, né? Se você deixar de comer para glorificar o Senhor, que Deus seja glorificado. Eu não vou impor que você deve comer ou beber tal e tal coisa. Você só não pode fazer da sua crença pessoal e pontual algo para expandir para a igreja e tentar forçar o outro a imitar, né? Mas essas questões, então, pontuais, a gente não faz não exige esse posicionamento tão firme, tá bom?
porque a gente entende que são questões de liberdade de consciência. Algumas coisas a gente tem, é claro, vai pensar diferente. Só não pode ser em questões cruciais que possam deixar o próprio cristianismo e a fé ali sob cheque. Ok. Pastor, agora eu quero até te pedir, tome uma aguinha, tranquilo, nós vamos mudar um pouquinho aqui. Nós já falamos bastante da confissão. O nosso ouvinte, ele já pegou assim, ele já conseguiu criar um panorama na cabeça dele do que é a confissão e tal. E a gente identifica que ela não é um pequeno livro aí representativo de antigamente, não. Ela é viva, ela norteia a igreja e tudo mais. Eu vou pedir para que você fale novamente no contexto inicial, como foi que se criou a confissão? Por que os irmãos, em qual era a questão ali do momento, o que surgiu? Falar assim, olha, é necessário que nós nos identifiquemos aqui e a gente tenha uma referência. A partir de hoje nós vamos escrever isso, fazer um documento e compartilhar com a igreja. Qual foi o contexto da época e a necessidade desse manual, vamos assim dizer, tão importante hoje para a vida da igreja? Sim. É preciso informar e falar que credos e pequenas confissões sempre fizeram parte do povo de Deus. Inclusive, nas Escrituras, nós encontramos pequenos credos, formulações que tinham esse objetivo de nortear a igreja sobre a fé. Inclusive que eram memorizados, né? Deuteronômio 6 tem o Shema, não é isso? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aquilo lá é um pequeno credo que está nas Escrituras. Se era repetido e declarado, decorado pelos judeus da Antiga Aliança. No Novo Testamento também existem formulações semelhantes de credo. A Bíblia nos fala declararmos, confessarmos a nossa fé. Isso é uma confissão. Isso é uma confissão. Você declarar a sua fé é uma confissão, né? O próprio Jesus é dito que ele é o autor e consumador da nossa fé. É isso. E, portanto, as Escrituras falam, né, nesse sentido, que nós devemos conservar a nossa fé, confessar a nossa fé. Isso é bíblico, tá? O que ocorreu na história da igreja, e também não é uma coisa de reformado apenas. Desde a igreja, dos primórdios da igreja, dos primeiros séculos, nós temos o credo de Nicéia, não é isso? O credo da Calcedônia. E esses credos, essas reuniões da igreja que formavam esses credos, essas bases para a fé, foram extremamente importantes justamente para definir a fé que a Bíblia está expressando, para a igreja ter clareza, inclusive contra heresias. Por exemplo, o credo de Nicéia foi justamente a controvérsia sobre a pessoa de Cristo. Muitos não acreditavam na divindade de Cristo, não entendiam bem o papel da pessoa de Jesus Cristo. O credo de Nicéia deixa claro que ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele é o próprio Deus. O credo de Nicéia, da Calcedônia e outros subsequentes, eles vêm batendo muito nessa tecla para deixar claro a cristologia, a doutrina sobre Cristo. Outros credos surgiram ao longo da igreja. A gente sabe também que ao longo da história a igreja vai se corrompendo, nem todos também têm o atributo de serem legítimos, né? Se eu não me engano, os reformados eles concordam com os 5 primeiros grandes credos da igreja. Depois disso tiveram vários outros, mas aí já com conteúdo um pouco questionável. Isso já era até uma questão que eu iria fazer. Se ela tem alguma relação com outras confissões também. Então, aí depois dos 5 primeiros, você já tem vários problemas que surgem com a igreja, que depois se denomina Católica Apostólica Romana, e aí você tem várias inserções de problemas nesses crédulos, tentando legitimar algumas doutrinas aí que a gente entende complicadas, né? Então, nem todos os credos na tradição da igreja são aceitos pelos reformados, mas no século XVI, com a Reforma Protestante, ali o estopim, Martinho Lutero, 1517, né? A partir daí, no movimento reformado, então eles analisam a história da igreja, a igreja, e eles vão, vamos dizer assim, purificando o que dá para ser usado e o que você não utiliza. E na reforma, no período da reforma, então,
houve a produção de confissões de fé, que são documentos mais elaborados. São uma espécie de mini teologias ali práticas, né? O credo ele tem a característica de ser menor. Uma página, uma folha, sei lá, alguns parágrafos. A confissão já é um documento mais elaborado, é uma espécie de teologia da igreja, dogmática eclesiástica, um documento da igreja já pautando suas doutrinas. Então elas são um pouco mais robustas. Você vê que hoje em dia a nossa confissão de fé batista de 1689 é um pequeno livrinho. Ó. Então é um livreto. Então passou do credo mais pontual para um documento mais robusto e mais amplo. É essa a diferença do credo para a confissão, certo? E elas foram mais comuns no período da Reforma Protestante, para justamente, em face do que se tinha da Igreja Católica Apostólica Romana, eles deixarem claro a sua fé agora. E isso tinha que ser um pouco mais amplo. Então eles rejeitam o papismo e uma série de doutrinas antigas, espúrias, e eles pontuam o que a Bíblia quer, de fato, mostrar e pontua as suas doutrinas. Então, Lutero fez uma confissão de fé, Calvino fez confissão de fé, e falando de pessoas individuais, né? Falando de igrejas e de confissões de fé mais ampla das igrejas. Você tem a confissão de fé de Westminster, você tem a confissão de fé de Savoy, você tem os catecismos de Heidelberg, você tem a confissão belga, você tem uma série de confissões, sério. O Brasil fez parte disso porque missionários da França vieram para o Brasil, inclusive enviados por Calvino, né, vieram evangelizar o Brasil e acostaram ali no Rio de Janeiro, na chamada França Antártica ali, e foram mortos. Mas antes de morrer, um dia antes, eles fizeram uma confissão de fé, chamada Confissão de Fé da Guanabara, 1500 e pouquinho, na década ali, sei lá, de 30, se eu não me engano, entre 20 e a década de 30, de 1500. Já tinha no Brasil alguma tentativa de evangelização reformada, mas por um problema interno e traição do grupo e uma série de outras coisas, eles acabaram sendo enforcados, mortos. O Brasil era ali resguardado pelos jesuítas, pelo catolicismo, pela guarda ali. Os jesuítas eram a guarda ali, vamos dizer, quase bélica do catolicismo, então eles acabaram sendo mortos, mas produziram uma confissão de fé da Guanabara. Você pode ler lá depois, consultar. Então, no período reformado, várias confissões surgiram. Eu gostaria de destacar a nossa, né, Confissão de Fé Batista, de 1689, a que a gente usa. Essa já é a segunda. Em 1644 já teve uma primeira Confissão de Fé Batista, né? Essa é a segunda. Então, o contexto mais específico do Batista já é um contexto inglês, da Reforma Inglesa. Né? Você já está em 1600, né? E 89, o ano da publicação. Não foi o ano nem que foi feito a confissão, foi o ano que ela foi publicada. Por isso que ficou famosa essa data, mas ela foi feita antes, 1677, tá? Então, já no contexto inglês, um pouco posterior ao movimento mais inicial da reforma, que começou em 1517, depois a segunda geração ali, enfim. Chega na reforma inglesa, nós temos a confissão de fé batista. Por que os batistas, então, fizeram sua confissão? Primeiro, para mostrar que eles tinham uma posição um pouco diferente dos reformados e dos congregacionais ou independentes. Mais ligado à questão do batismo, da eclesiologia em si e da doutrina pactual. Mas, ao mesmo tempo, eles queriam mostrar que eles não eram ligados a uma seita chamada Anabatista. Os anabatistas que tinham práticas e algumas... Eles eram mal vistos e perseguidos na Inglaterra, em diversas outras, na Alemanha, em diversas outras localidades. Então, os batistas começaram a ser associados também com esse grupo. E eles quiseram também deixar claro, olha, nós não somos esse pessoal, apesar de ter uma coincidência, que é o batismo de adultos por imersão, mas nós não somos anabatista. Então, foi um dos, principalmente na primeira confissão, né, batista. Então, eles queriam mostrar que eram irmãos dos reformados. Apesar de algumas divergências, eles queriam mostrar que tem
pontos comuns fundamentais e extremamente importantes, que a gente pode ser irmão mesmo sendo de denominações diferentes. Então, principalmente essa segunda confissão batista, ela se espelhou muito na própria confissão de fé de Westminster, que é dos presbiterianos ingleses, se inspirou na declaração de Savoy dos congregacionais. Então eles estavam mostrando, nós vamos aproveitar muitas coisas porque nós somos irmãos. Entretanto, nós temos alguns pontos diferentes. Então, esse foi um dos grandes motivos. E, é claro, se distanciar também do catolicismo. Mostrar claramente, ó, nós não temos nada a ver também com o catolicismo. Nós não somos presbiterianos, mas nos consideramos irmãos deles. Olha, as doutrinas, e muitas delas são iguais. Nós também temos uma amizade e irmandade com os congregacionais, com alguns pontos de diferença. Ou seja, com os reformados, independentes e tudo mais. Nós temos muita ligação em comum, só que somos batistas e queremos ser reconhecidos com isso. E queremos reconhecimento dos nossos doutrinas distintivas, né? Basicamente é isso. E é claro que instrumento também de ensino, de evangelização, de discipulado, tudo isso no contexto da confissão batista. Você vê aí que o material, né, que envolve isso tudo é muito amplo, tem muita pesquisa em cima disso, tem muita textos históricos aí dos nossos ancestrais, vamos assim dizer, né, do pessoal que começou todo esse movimento. E hoje a gente tem isso aqui em mãos, pronto para ser pregado na igreja. Mas, acima de tudo, então, a gente pode declarar que as confissões de fé nasceram por um desejo de permanecerem firmes na palavra, na doutrina da palavra. Então, assim, isso é muito importante e é um material que a gente tem usado e pode ser usado por toda a comunidade que, assim, a confessar, né? Então, pastor, é muito, muito importante mesmo. Agora, nós vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, nós continuando falando dela, pastor, mas vamos colocar aqui um ponto. Agora, eu gostaria, pastor, que você fizesse um breve resumo sobre a confissão de 1689, fazendo um link com a doutrina da graça. Isso, muito importante, as doutrinas da graça. Eu acredito que esse termo não seja nem muito comum para muitos cristãos. O que são doutrinas da graça? Pode fazer um panorama, pastor. Sim, esse termo, doutrinas da graça, ele está relacionado à doutrina da salvação, conforme os protestantes expuseram. Por que, então, chamar de doutrinas da graça? Porque os reformados entendem que todo o contexto e todas as benesses envolvidas diretamente com a salvação são frutos da graça de Deus e não do mérito humano. Por isso, doutrinas da graça. Então, quais seriam elas? Fé, arrependimento, regeneração, conversão, adoção. O que você possa imaginar que está ali no contexto que compõe a salvação, tudo isso nós entendemos, os protestantes entendem que são obras da graça de Deus sem nenhum mérito humano. Então, as doutrinas da graça, elas são claramente vistas na confissão. Quando a gente começa a estudar a doutrina da salvação, né, a confissão ela trabalha muito isso em alguns dos seus pontos. Então, quando você vai estudar a doutrina da salvação, inclusive nós trabalhamos a ideia da salvação antes da existência da pessoa, no contexto de vida dela e no futuro, que a gente normalmente a gente pensa assim, antes, na eternidade. Muitas pessoas têm dificuldade de entender como foi o plano de Deus desde a eternidade. Nós trabalhamos isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Como foi desde a eternidade, como foi os planos de Deus, os decretos de Deus acerca da salvação. Na nossa época, a justificação, o arrependimento, a fé, a regeneração, essa aplicação do plano de Deus, na nossa época, também são dádivas de Deus. A glorificação, que vamos dizer, a consequência futura, a santificação plena e a glorificação, consequências futuras, nós trabalhamos também. Em todos esses aspectos, a nossa confissão, ela tem o mesmo conceito, a mesma abordagem que os protestantes tiveram.
a abordagem de pensar que tudo isso é obra da graça de Deus. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no arrependimento é uma dádiva de Deus. Quando a gente pensa na depravação total, agora pensando no contexto geral, né? Os reformados pensavam em termos da tulipe, né? Da depravação total, da predestinação incondicional, da expiação limitada, da graça irresistível e da perseverança dos santos. Então, pensando nesse contexto, nesses 5 pontos da teologia reformada, então nós temos todas essas doutrinas da graça contidas na confissão. Né? Nós temos a confissão falando que o homem realmente, como as Escrituras diz, ele está totalmente morto em seus pecados, é a depravação total. E porque ele está morto totalmente em seus pecados, por isso que ele precisa da graça de Deus. Então a salvação é totalmente pela graça, porque o homem está morto, ele não consegue cooperar, ele não consegue interagir, ter mérito ou participação na salvação. Esse é um ponto muito polêmico, isso aí no contexto maior entra no ponto entre arminianismo e calvinismo, livre-arbítrio, como entender, existe livre-arbítrio ou não existe. Não vamos entrar muito nesse ponto, uma hora a gente faz um podcast só sobre isso. Quero falar muito sobre isso também em um momento. Tirar muitas dificuldades das pessoas entenderem, muito mito a respeito disso e muita incompreensão a respeito da teologia reformada. Vale lembrar que a teologia reformada, toda ela, é uma teologia em que a sua soteriologia ela é identificada com aquilo que foi chamado de doutrinas da graça ou apelidado de calvinismo. As pessoas pegam muito esse nome para xingar todo mundo e tal, e falar que a gente é idólatra do Calvino, isso é uma bobeira também, uma bobagem. Mas essas doutrinas da graça, então, são compartilhadas por praticamente todos os reformados, reformado mesmo, século XVI, as confissões, você encontra isso. Tem pessoas que estão negando aí, mas a verdade é que todas as confissões reformadas mesmo ali do século XVI, elas tinham essa soteriologia. Lutero escreveu um livro, Lutero escreveu um livro chamado, lembrei, Vladimir, um livro contra o livre-arbítrio, né? Esqueci o nome do livro agora, mas um livro muito Nascido Escravo, muito bem. Nascido Escravo é um livro que ele trabalha, Lutero trabalha muito para mostrar que o homem não tem esse livre-arbítrio, não tem essa liberdade plena, absoluta, de escolher a seu bel prazer a salvação em determinado momento. Lutero escreveu mais sobre essa questão do livre-arbítrio e da obra graciosa de Deus do que o próprio Calvino. Às vezes as pessoas não conseguem ter essa proporção. Calvino, ele sistematizou e de repente fica até um pouco famoso na questão da predestinação, do decreto de Deus e tudo mais, do livre-arbítrio, toda essa briga. Mas Lutero escreveu muito sobre isso também. Lutero, Martin Bucer, outros reformadores também escreveram a esse respeito, tá bom? Então, era comum no contexto reformado as doutrinas da graça. Então, as confissões, e agora de modo especial a Confissão de Fé Batista, também compartilha dessas doutrinas da graça em sua confissão. Ela é uma confissão reformada, portanto, tá bom? Mas, pastor, olha só, há quem pense que as doutrinas, elas da graça especificamente, ela desestimula o evangelismo, a oração. Como é que o senhor responde a isso? Isso também é uma falta de conhecimento, né? A gente até comentou que o próprio Calvino enviou, né, a missionários para o Brasil, no século XVI, Então, assim, através de missões na França, e ele tinha, né, direcionamento e voz, autoridade para também
conduzir os trabalhos, então é ele mesmo que Eu estimula. comentando isso por quê? Porque a predestinação, toda essa doutrina que nós falamos aqui frequentemente, as pessoas têm uma certa barreira, elas têm uma certa dificuldade nisso. Se fulano é predestinado, o outro não, para que eu vou ficar perdendo tempo? A gente ouve isso das pessoas. Só que você está Exatamente. comentando aí que o próprio Calvino, o Isso próprio é. Lutero mandou missionários, né? Se veio para cá, foi para o mundo todo. Isso aí é um boato de Falta de conhecimento falta de também. conhecimento, né? A história comprova que os reformados foram aqueles que mais evangelizaram. Ao contrário, eles foram os que mais evangelizaram. E é até um estímulo, sabe por quê? Porque se você sabe que Deus tem um plano, desejo e decretos para alcançar as nações, você já vai evangelizar com uma certeza de que você vai ter alguma vitória lá. É melhor do que você ir totalmente na incerteza e confiando em sua própria, de repente, força, oratória ou método. O reformado ele parte do pressuposto que Deus tem plano e ele está enviando pessoas porque ele quer salvar pessoas e ele vai salvar pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Então, o próprio Calvino ele envia pessoas para o Brasil, a evangelização. E olha que não era fácil, imagina no século XVI, da França para o Brasil, uma viagem custosa, dispendiosa, com riscos. Inclusive as pessoas foram mortas, né, os missionários, com riscos absurdos, e eles evangelizando, enviando pessoas para todas as partes do mundo ali, certo? Então, agências missionárias, muitas delas, você vai na história, formadas por cristãos, protestantes, reformados e tudo mais. Então, eu até recomendo um livro do pastor Marcos Paixão. O pastor Marcos Paixão escreveu um livro sobre os batistas reformados. E ele fala, só você procurar na internet aí, Marcos Paixão, e o título é Batistas Reformados. Calvinismo, evangelização e, se eu não me engano, confessionalidade, coisa assim. Mas vocês acham com facilidade. Ele explica com detalhes, inclusive a evangelização no Brasil por batistas. Os batistas eram reformados. Os primeiros batistas a vir ao Brasil eram reformados, né? William Taylor, muitos outros, né? Reformados, cristãos reformados, tá? Então, falar que as doutrinas da graça desestimula a evangelização e tudo mais, isso não sustenta, né? Pelo contrário, as doutrinas da graça são bíblicas. Na verdade, a igreja ela deve aprender. O Brasil precisa ter um pouco mais de influência, ensino sobre as doutrinas da graça, sobre a perspectiva que a reforma resgatou, que é tão preciosa e bíblica e que às vezes é deixada de lado. A gente teve um avanço da teologia reformada no Brasil, mas ela precisa alcançar mais espaço ainda. Ela precisa continuar crescendo e as pessoas precisam conhecer para ter, vamos dizer assim, uma visão significativamente melhor em termos doutrinários. Isso é fundamental para a igreja, tá? Muito importante, sim. Na verdade, essas doutrinas todas, né, são muito importantes você conhecê-las individualmente para que você tenha uma mentalidade formada em cima do plano da salvação de Jesus, de uma forma geral. Mas, pastor, a gente já está quase caminhando para o final do programa, mas a gente sabe que a nossa audiência tem aí muitos irmãos e outras pessoas também, pastores, e eu queria que você deixasse assim, a pessoa que queira implantar uma confissão de fé na sua igreja, qual o caminho que ela deve seguir, o que ela deve buscar até poder ter acesso, né, a um material tão rico desse e levar a sua igreja, o seu rebanho, para uma doutrina saudável? Como que ele poderia encontrar essa ferramenta e utilizá-la com eficiência? Bem, o primeiro de tudo é que, apesar da confissão de fé ser a expressão da fé da igreja, nós não recomendamos simplesmente você agora catalogar a confissão, a sua fé, se ela for uma fé ruim, se tiver cheio de erros, problemas bíblicos. Então, o ideal é você
procurar uma confissão de fé que seja bíblica, uma confissão de fé reformada. É necessário que a sua igreja viva isso. Não é só uma questão também de protocolo. É necessário que seja a expressão da sua igreja. Até em cima dessa pergunta mesmo, você tem conhecimento de alguma igreja que vem em uma doutrina duvidosa, mas que o pastor, alguns irmãos encontram a fé reformada, e essa transição, você tem conhecimento de que a igreja aderiu ou não aderiu, ou perdeu parte da membresia? Porque não é fácil, né? Porque se ele vem com uma doutrina não saudável, vamos dizer, não bíblica, a confissão de fé vai bater de frente ali em muitos quesitos, em muitas situações que vão levar a igreja, na verdade, em uma confusão mental. Você conhece, você viu assim algumas situações que houve essa transição e a igreja continua agora de uma forma saudável? Sim, sim, nós temos vários casos, né? Em que a liderança, o pastor, conheceu a teologia reformada. Normalmente você conhece o caminho no Brasil foi mais ou menos assim. Alguns pregadores de destaque de linha reformada, por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, deve ser os dois aí, nomes que ficaram muito famosos, né? Apesar de termos algumas ressalvas, inclusive da atuação atual, mas fizeram um bom trabalho de divulgação da teologia reformada. Paulo Júnior também fez um trabalho excelente na internet, nas mídias. E com a publicação de livros, editoras, muitas editoras agora de linha reformada, colocando material à disposição, tradução, teologia, isso ajudou para que o Brasil conhecesse um pouco mais e se popularizasse a teologia reformada. Então, o passo às vezes o pastor, vamos pensar num exemplo aí, o pastor é lá de uma igreja neopentecostal a prática dele é entrevistar demônio, na hora do culto o demônio cai, ele entrevista e aquela coisa, e de repente ele sente que aquilo ali é muito vazio, falta muita Bíblia, falta ensino, é um negócio assim complicado, que é o que as pessoas deveriam, nesse contexto, ter um mínimo de senso também e enxergar. Aí esse pastor, normalmente, ele busca por fontes e busca auxílio. Às vezes pela internet, aí encontra pregadores, encontra sermão expositivo. O podcast, encontra o podcast Perspectiva Reformada. Encontra pregação expositiva. Aí a pregação expositiva é Bíblia, né? A pessoa abre a Bíblia, lê e explica a Bíblia. Então, só você ler a Bíblia já é uma vantagem, porque em muitos casos não tem Bíblia nas igrejas. O máximo, às vezes, é um versículo e o pastor, daí em diante, ele prega o que vem na cabeça dele. Então, a pregação bíblica expositiva já atrai muitas pessoas. Os ensinos bíblicos, a exegese bíblica, a intenção sempre de ir nas escrituras, o que a Bíblia diz, qual é a interpretação bíblica, como eu posso ver isso nas escrituras. Isso começa a chamar a atenção das pessoas e é significativo. Aí, a partir disso, elas descobrem que isso é o modelo, é a metodologia da fé reformada, de buscar nas escrituras, solos Christus, sola Deo gloria, sola gratia, sola fide e tudo mais. Então, aí elas vão para a teologia a reformada. Na teologia reformada, elas descobrem que os reformados produziram resumos, né, do ensino e de doutrinas bíblicas, que são as confissões de fé. E aí elas começam a estudar as confissões de fé e aí tem uma clareza doutrinária melhor. Às vezes vão para seminários de teologia e aí começam também a estudar e aí que de fato há uma construção doutrinária um pouco mais sólida. Depois, esses líderes começam a levar isso para suas igrejas. Em alguns casos foi assim. Normalmente, quando levam para suas igrejas, de 100 membros, 50 se espantam, não concordam, se escandalizam, vão embora. Fica ali uns 50 mais ou menos, às vezes até menos. E desses 50 é um novo nascimento em termos de igreja, de fé, de prática, de confissão. Só que agora a gente pode dizer assim, um pouco mais consistente, saudável, sem manipulação, sem enganação,
com a responsabilidade bíblica e com a fidelidade que Deus requer dos ministros e dos pastores. Então, esse é mais ou menos o movimento. Então, a gente tem vários relatos de igreja e de pastores que abraçaram a fé reformada. Aí, voltando à questão, como ter uma confissão? Então, a confissão não é simplesmente lá você inventar, A confissão é você ter um documento que expresse de fato a fé da sua igreja. Então, se você entendeu a fé reformada, então nada mais justo do que você ter uma confissão reformada. Também não vale falar só, eu sou batista reformado. Tá, mas qual a sua confissão de fé então? Não tem confissão nenhuma. Tem muito disso também. Também tem muito disso no Brasil. Muitos colocaram na placa lá, eu sou batista reformado, mas também não tem compromisso com confissão nenhuma. Então cai numa contradição também. O batista reformado, ele, por natureza, ele é confessional. O batista reformado nasceu produzindo documentos de fé que queria que os outros batistas endossassem. Tá certo? Então, essa confissão de fé é uma expressão, de fato, da postura da igreja, do compromisso da igreja. E essas confissões reformadas, nenhuma confissão é perfeita, tá? Apesar de serem antigas e tal, elas ainda representam muito bem ali as doutrinas. Elas têm cláusulas que são, vamos dizer, quase genéricas e elas resistiram ao tempo. São clássicas, resistiram ao tempo e ainda são extremamente úteis para a igreja. Então, o passo é esse. Então, até chegar a ser confessional, é uma questão de a igreja entender, primeiramente, sua doutrina, sua fé, viver isso, e depois, se já existe, por exemplo, no caso batista, já existe confissões extremamente boas como essa, então você endossar ela com sua igreja. E a partir disso, viver essa confissão de fé. Posso dar só mais um adendo? A gente não pode falar de confissão de fé e você não ter um gostinho do que é uma confissão de fé. Uma declaração sequer, né? De uma confissão de fé. Importante. Eu só vou ler o capítulo 2, parágrafo 1, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Olha o que a nossa confissão afirma sobre Deus e a Santíssima Trindade com referências bíblicas. Depois você julga se isso é importante ou não, se vale a pena você fazer com que sua igreja repita esse tipo de declaração. O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro senão por ele mesmo. Um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita em luz que nenhum homem pode acessar. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado, e quem de modo algum terá o culpado por inocente. Isso é uma declaração sobre Deus e a Santíssima Trindade. Muito profundo, parágrafo, né, pastor? Muito com profundo. Referências bíblicas. Então, se você acha que isso não é uma expressão legítima, importante e boa da fé, então, realmente, a gente só tem que orar e pedir misericórdia, porque é um texto riquíssimo, como você falou, né? É isso, pastor. E é isso, meus irmãos. Hoje nós falamos um pouco sobre a nossa confissão de fé, a sua origem, como foi que tudo surgiu, qual foi o intuito dos nossos irmãos quando escreveram, quando formularam esse documento tão importante e balizar para a vida da igreja. Esse foi mais um dos nossos podcasts e aguarde que vem muito mais pela frente. Pastor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, falasse com a sua igreja, com os irmãos que estão nos assistindo, deixasse uma mensagem para cada um deles. Bem, nosso objetivo é que, de fato, haja um crescimento na igreja evangélica brasileira.
em termos espirituais, em solidez doutrinária, solidez confessional, que haja maior entendimento, bom senso. Por isso que a gente faz isso. Entendemos que as confissões reformadas, a nossa confissão especial, a confissão batista, elas são bons instrumentos para ensino da igreja, para resguarda da igreja contra heresias, contra pragmatismo, inovações, invenções humanas espúrias. Por isso nós recomendamos a leitura, o estudo, o ensino e o aprendizado por meio de confissões também. Tá certo? Então que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe os evangélicos no Brasil para esse crescimento e amadurecimento doutrinário. Quero só deixar uma recomendação também, só fazer mais um marketing aqui. Eu já falei no início, essa confissão, essa versão e essa é da editora O Estandarte de Cristo. Recomendo muito você entrar na editora O Estandarte de Cristo, adquirir seus materiais, inclusive as confissões, e tem um lançamento com a capa diferente, eu vou adquirir também, um novo lançamento da Confissão Batista. A editora Pronobis também é uma editora batista que tem um compromisso também muito sério com a teologia reformada. Ela publicou, não sei se ainda tem disponível, essa confissão em capa dura, a mesma. Uma série especial. Confissão Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, capa dura. Editora Pronobis também é uma editora excelente para os batistas, tem publicado materiais excelentes. Agora, sobre a nossa confissão, a editora Estandarte de Cristo tem publicado verdadeiros tesouros. Isso aqui é um comentário dessa confissão, capítulo por capítulo, de Samuel Odron, uma exposição moderna da Confissão de Fé Batista de 1689. É um livro até robusto e ele vai te explicando e te ilustrando e comentando passo a passo para você ter um entendimento melhor, dando contexto histórico e tudo mais. Editora Estandarte de Cristo deve ainda ter outras livrarias. Recomendo muito a leitura. E a editora Estandarte de Cristo também publicou esse, eu vou chamar também de comentário, né, da nossa confissão. Esse comentário é duplo. O primeiro volume, na verdade, ele vem nesse box, né, Simbologia Batista, de James Hennihan. Simbologia Batista porque as confissões eram chamadas de símbolo de fé das igrejas. Então, simbologia tem a ver com isso, com os símbolos da nossa fé. Então, os símbolos da nossa fé, as nossas confissões, catecismos, né? Então, foi publicado de James Hennihan, um pastor americano, esse comentário, essa exposição, espécie de comentário, mas é muito profundo e rico. Essa é da primeira confissão de fé batista, 1644. É um texto da primeira, confissão da primeira. É um texto riquíssimo, certo? Contexto histórico da época, teológico, os bastidores ali das declarações, comparação entre as fontes primárias e tudo mais. E o outro volume, volume 2, também, James Hennihan, para o leitor judicioso e imparcial, uma exposição, um comentário, vamos dizer que é um comentário, né, da Confissão de Fé Batista 1689. Essa agora é a segunda confissão, tá? O comentário dessa confissão que nós adotamos aqui na nossa igreja. Também um livro robusto e um livro riquíssimo, muito, muito bom mesmo. Ele é até um pouco profundo a leitura, tá? Mas é um livro que dá para ler, o leigo dá para entender, dá para utilizar. Livro riquíssimo. E eu tive até a honra de ser convidado para fazer um endosso nessa confissão. Então, eu fiquei extremamente feliz pela editora me convidar para isso. Deixa eu ver se eu acho aqui meu nome. Deve estar por aqui. Aqui, ó, Vladimir Fernandes. Não sei se vai dar para pegar aí. Mas eu só estou mostrando só porque eu fiquei feliz, tá? Não é claro. Da questão de orgulho, não. Fiquei feliz de poder ler o material e fazer esse endosso e recomendar, né, formalmente esse material. Então, estou recomendando para vocês também para aprofundamento. No mais, também indico a nossa livraria aqui na igreja. Nós temos uma livraria pequena, mas nós buscamos disponibilizar materiais da editora Estandarte de Cristo, editora Pronobis, Fiel e outras editoras, e livros para o crescimento da igreja a preço
praticamente de custo, né? E materiais bons. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato aí, né? Nas mídias, mandar uma mensagem, a produção vai entrar em contato com você e pode te mandar catálogo, as nossas publicações. São livros para a sua edificação. Eu recomendo muito também. Bem, no mais, quero agradecer mais essa oportunidade. Estou à disposição para conversar e tratar sobre vários assuntos. Gosto muito de conversar sobre teologia, sobre igreja. Estou à disposição para tratar de outros assuntos e certamente eu acredito que os irmãos irão me convidar para estar aqui e a gente prosseguir com a nossa perspectiva reformada. Mas é isso, agradeço, Gilberto, a equipe. Deus abençoe a todos. É isso aí. Pastor, só lembrando aqui e fazendo mais um gancho aí, frisando novamente a questão da nossa biblioteca. Nós vamos estar falando aqui com vocês e nossa equipe técnica vai estar colocando alguns exemplares aí. O pastor comentou sobre o livro que ele faz um endosso, que ele recomenda e tal, mas o pastor Vladimir Fernandes é escritor também. E ele já tem publicado um livro, Teologia... Predestinação para leigos. Predestinação para leigos, um livro que vale muito a pena você ler. Um guia fácil para compreender a doutrina. Predestinação para leigos, um guia fácil para compreender a doutrina. Um livro que eu recomendo também, se quiser adquirir, a gente tem aqui na igreja. Então, assim... E não se assuste com o título Predestinação, entenda, busque, entenda que é um material também importante. Exatamente. Essa doutrina é importante para a igreja. Exatamente. E conseguiu identificar que ele é um assíduo leitor, ele gosta muito disso, por isso você vai adquirir na nossa biblioteca excelentes livros, livros que vão edificar a sua vida, que vai te dar um fortalecimento e embasamento para a sua fé, tá bom? Então, nós vamos estar colocando aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar falando, vai estar aparecendo caracteres embaixo, em cima, QR Code e tudo mais. Não é o momento ainda, mas fique sabendo que nós temos aqui bons exemplares, bons livros edificantes para você e para a sua igreja. O demais, pastor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo esclarecimento. Possivelmente nós vamos fazer o nosso próximo podcast com o tema Homens aconselhando homens. Vamos estar aqui com outro tema relevante para a igreja. Vamos estar falando com o nosso irmão Vladimir, que também é Vladimir, mas não é Fernandes. Quase meu xará. Só lembrando que eu sou o Vladimir e ele é o Vladimir. Que vai estar trazendo aí, esclarecendo essa outra doutrina, vamos dizer que é uma outra forma da igreja edificar o corpo, muito importante, que vem sido esquecida ao longo do tempo. Homens aconselhando homens, o papel do homem na vida da comunidade, da igreja local. Muito importante. O demais, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença aqui. Comente, mande mensagens, mande temas que você tem desejo de saber, de aprofundar um pouco mais, que a equipe vai estar estudando, vendo a melhor forma de levar até você uma informação saudável e edificante. Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe vocês e tenham aí uma vida abençoada. Aí, bastante. Obrigado, pastor. Foi muito bom, hein? Hoje foi muito bom, hein? Dinâmico. E aí, Vladimir, como é que ficou? Vladimir. Show? Vladimir e Leandro.